Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 19 de novembro, hoje, com muita alegria, nós celebramos esse evangelho maravilhoso que não dispensa nenhum comentário nosso pela grandeza do que está contido ali. O evangelho de hoje fala de um homem chamado Zaqueu, um homem que procurava ver Jesus. Esse texto é muito rico porque ele é cheio de sinais e cheio de grandes ensinamentos para cada um de nós. Zaqueu, então, ele tinha uma vontade, ele queria ver Jesus. Então, isso aqui a gente já guarda no coração. Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, e como Jesus estava passando perto da cidade dele, diz o texto que Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, um cobrador de imposto já era um homem de má fama. Imagina o chefe dos cobradores de imposto. Isso significa dizer também que Zaqueu era um homem extremamente rico. Extremamente rico. Então, ele procurava ver Jesus. O texto diz que Zaqueu ele procurava ver Jesus e tinha 2 impedimentos que faziam com que ele não conseguisse enxergar Jesus. Então, os santos padres vão ver nesses 2 impedimentos. Um é a multidão e o outro a baixa estatura de Zaqueu. Eles vão nos dar um grande ensinamento para nós. Então, 2 impedimentos que impediam ele de ver Jesus. Ora, os santos padres, os padres da igreja, diz que um desses impedimentos, que é a multidão, ela significa o grande número de pecados que Zaqueu tinha. Então aqui, já vai um grande ensinamento para nós. O pecado, ele nos deixa completamente cegos. Ele nos impede de ver a graça. E a gente vê que isso, meus irmãos, é algo muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Quando a pessoa está dentro do pecado, quando ela está chafurdada na lama do pecado, ela não consegue ver as coisas sobrenaturais. Ela não consegue enxergar além. Ela simplesmente está cega. Ela está cega pelaquilo que o pecado está. É como se a pessoa tivesse hipnotizada. Ela fica cega. Então, os padres dizem que um desses impedimentos é a cegueira de Zaqueu pelos pecados. E isso faz com que ele não consiga enxergar Jesus. A outra seria a sua baixa estatura, né, que impede ele também de ver Jesus. E aqui não é a pequenez espiritual, mas é a sua mesquinharia, o seu apego. Isso também impede a cada um de nós de ver Jesus. E interessante que o que Zaqueu queria? Zaqueu queria apenas ver Jesus. Apenas isso. Ele queria ver Jesus, mas Deus ele sempre dá mais do que aquilo que a gente pede. Aqui está a graça, né?
Zaqueu queria ver Jesus e Jesus se convida a ir à casa de Zaqueu. Não foi Zaqueu que convidou Jesus. Jesus é que disse, desce depressa, porque eu preciso ir na tua casa hoje. Jesus está dizendo para mim e Jesus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, desce depressa. Talvez você esteja aí enrolado com o pecado e talvez isso tenha impedido a sua vida de oração, tenha impedido de você ver Jesus, de saborear as coisas do céu. Jesus está dizendo para você hoje, desce daí, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa hoje. E Jesus hoje não quer entrar simplesmente numa casa física. Não, ele quer entrar na casa do teu coração. E ele quer dizer lá de dentro do seu coração as palavras que ele disse aqui nesse texto do Evangelho. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. E veja, é muito fácil, meus irmãos, se perder na caminhada da vida. Quantos se perderam? Quantos que caminhavam na igreja, pregavam, tocavam, cantavam e cegos por Satanás, cegos pelos seus pecados, pelas concupiscências, eles simplesmente se afastaram. Por causa de quê? Por bobeira. Se afastaram porque se aborreceram com o sacerdote, se aborreceram com alguém do grupo, se aborreceram dentro da comunidade, se sentiram diminuídos, excluídos, se sentiram deixados de lado, porque o nosso ego fala o tempo todo dentro de nós, né? Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos honra, nós queremos os primeiros lugares, nós queremos que as pessoas nos bajulem, nós queremos que as pessoas sintam falta de nós, e quando isso não acontece, então a gente simplesmente sai, mas já porque já há uma cegueira em nós. Então Jesus está dizendo, olha, você que se afastou do grupo, você que se afastou do seu chamado, né? Pessoas maravilhosas com um dom de música, com um dom de pregação, um dom maravilhoso de intercessão, de acolhimento, que foram embora. Jesus está falando, ei, você, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa hoje. E lá dentro da casa do teu coração eu quero também dizer aquelas palavras. Hoje, a salvação entrou nesta casa, na casa do meu coração, na sua casa. Mas não fica somente aí. Como Deus ele sempre faz mais do que aquilo que a gente pede. A atitude de Zaqueu ele não diz num futuro, eu darei. Não, ele diz, eu dou. E segundo os padres da igreja também, diz que Zaqueu ficou pobre. Porque o fato dele dar metade dos seus bens e depois ainda restituir 4 vezes mais o que ele tinha defraudado, e a fraude dele com o povo era muito grande, os padres da igreja vão dizer que Zaqueu ele ficou completamente pobre, completamente desapegado naquele encontro que ele teve com Jesus. E a gente consegue entender bem isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E os padres da igreja dizem mais ainda, que Zaqueu só não tinha mudado antes, porque ele não conhecia a Jesus. Veja, conhecer na Bíblia é sempre sinônimo de experimentar, de fazer a experiência de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não há nenhum ser humano que faça uma experiência verdadeira com Jesus e que não mude de vida. É inevitável. Se nós não mudamos de vida, tenha certeza, não fizemos ainda a experiência verdadeira de Jesus. Porque quando nós fazemos a experiência verdadeira de Cristo, é impossível nós continuarmos a mesma criatura. É impossível, não tem como, não dá. Não dá. Jesus ele vem e ele muda completamente a nossa vida. Ele transforma a nossa vida desde dentro. Veja Zaqueu, ficou pobre, era muito rico. Um desapego dos santos aconteceu na vida daquele homem. Volto a dizer, chefe dos cobradores de impostos. Mas quando Jesus diz para ele, desce porque eu preciso entrar na tua casa, Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Que o Senhor possa nos encontrar
todos os dias da nossa vida e que a gente se deixe encontrar por Ele, sabendo que todo mais passa a não ter sentido diante desse encontro maravilhoso com o nosso Senhor. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.